Veja no programa de hoje: mudança de estação requer cuidados extremos com a saúde dos suínos. 70 mil matrizes que foram imunizadas. Produtores seguem à risca as recomendações com o objetivo de evitar o aumento da mortalidade nos plantéis. Oscilação de temperatura, hoje nós sofremos muito. E tem ainda: região do Extremo Oeste vai colher uma super safra de trigo. Tudo está andando muito bem. O desenvolvimento da planta em si esse ano está ocorrendo muito bem, assim. O foco é atender a necessidade das indústrias moageiras com produtos de alta qualidade. Uma capacidade de ter uma farinha mais preparada para produzir o pão, né? Seja alertando para os cuidados sanitários, seja comemorando as boas notícias que saem das lavouras, o programa Cooperativismo em Notícia está chegando. Então vamos juntos de mãos dadas para mais uma jornada. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, somos feitos de valores. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional, somos cooperativismo, somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo. Começamos a nossa missão de hoje fazendo um alerta. Sempre que as estações do ano mudam, especialmente agora do frio para o calor, é preciso ter um cuidado especial com os suínos alojados, um cuidado considerável. Pois se não houver um controle rígido, a questão sanitária vai impactar no resultado dos plantéis. É aí que entra em cena a ciência e o trabalho do produtor, que precisa ficar mais atento com a mudança de temperatura nas pocilgas. Com quase 8 milhões de animais no campo, Santa Catarina se consolida como o estado mais eficiente na produção e também na exportação de suínos. 30% de todo o abate do país é catarinense. E só no primeiro semestre do ano, com as vendas internacionais, o faturamento subiu 25%. Foram quase 950 milhões de dólares em caixa. E para manter essa cadeia ativa e profissional, muitos esforços são despendidos todos os dias. Não há um minuto sequer de descanso. O grande desafio para o produtor e a área técnica da cooperativa é quando mudam as estações do ano. Como agora, do frio para o calor. Porque na cadeia de suínos, quanto mais controlado for o ambiente interno, maior será o desenvolvimento dos animais. Na Granja do Marcos, por exemplo, todos os protocolos são observados. Se esfria um pouco, sobe a tela de proteção. É que o ambiente interno, mais quentinho, evita a propagação de doenças. Nessas épocas, a atenção redobra. Em relação a essas oscilação de temperatura, hoje nós sofremos muito. Que nem acontece, nós tivemos situações assim de dias a 36 graus de calor e amanhecer de 14 graus. Então a nossa atenção dentro da criação, da terminação, tem que aumentar. Tem que ver o manejo correto, porque para nós destruir um lote, que nem na situação agora final, é rápido. Então a gente tem que se dedicar ao máximo em cima. Quer dizer, a temperatura lá tem que estar sempre equilibrada, né? Isso, é que nem nós começamos o manejo lá desde o comecinho do leitão, né? Então ele vem aqui e nós temos que trabalhar com ele a 22 graus, lá dentro, né? E agora no final que nós estamos vindo aqui, nós temos que trabalhar entre 14 e 15 graus, né? Então hoje eu estou trabalhando na granja lá de baixo a 15 graus, que é a temperatura ideal para ele lá dentro, né? Deixa eu te perguntar, se você não controlar a temperatura, a tendência de doença, de problemas sanitários aumenta, né? Aumenta bastante, né? Porque daí eu vou sofrer muito por causa de gases, né? Que lá dentro lá vai criar gás, então eu vou sofrer com o gás e a pneumonia. Então isso eu vou ter um atropelo aí, então vai estar me prejudicando eu e prejudicando a cooperativa. Você vai gastar mais medicação. Vou gastar mais medicação. Nas pocilgas, onde o Marcos aloja 1.850 animais por lote, a mortalidade não passa de 2%. E esse índice foi atingido porque ele adota todos os procedimentos. Mas é óbvio que a assistência técnica mais próxima ao associado também ajuda.
e muito. Nós temos um protocolo de controle de ambiência que é trabalhado junto ao produtor. Então o produtor ele recebe a orientação e nesse período de sazonal entre primavera e verão, onde temos uma diferença muito grande de temperatura, a cooperativa ela trabalha com um sistema de sensoriamento das granjas, onde nós temos um equipamento chamado controlador ambiente, responsável pelo controle de temperatura, ventilação mínima das granjas. E o produtor ele faz a aferição e a regulagem desse equipamento quase que diariamente, se não 2 vezes por dia, para ele conseguir fazer esse bom manejo. Quer dizer, o trabalho às vezes dobra um pouco, a atenção, o olhar dentro da granja tem que ser maior, né? O olhar do produtor para com os animais e também da equipe técnica que orienta o produtor, nesse período do ano ele tem que ser maior, justamente por se ter essa oscilação de temperatura que vai influenciar inclusive na sanidade dos animais. Se nós não tivermos um controle bom nesse período, um protocolo medicamentoso ou um protocolo vacinal, ele pode acabar se perdendo. E é esse desafio sanitário que coloca a área técnica da Copérdia sempre em alerta. Porque se não houver controle, os animais adoecem mais facilmente e o gasto com medicação aumenta. Eu acho que toda a suinocultura nacional hoje, um dos maiores desafios da suinocultura é a questão sanitária. Cada vez a gente tem mais desafios no dia a dia de campo. Aparentemente parece que cada vez, na verdade é porque as doenças hoje elas estão todas integradas. Tu não tem mais uma doença específica A ou B, mas sim hoje é um conjunto de enfermidades que atacam o suíno. Outro sinal de alerta veio com o aumento dos plantéis. É que as novas matrizes tendem a gerar leitões mais sensíveis. A Copérdia então, até o ano de 2018, a Copérdia tinha um plantel estabilizado. E a partir de 2018, com as ampliações de cota da Aurora, a Copérdia fez um aumento na sua produção. E esse aumento, a gente tem um aporte de leitoas no campo, de novas matrizes. Em consequência disso, a gente tem um grande número de filhos de leitoas que começam a ser desmamados. E quando a gente tem essa situação, essa realidade, normalmente a gente tem uma tendência de aumento dos desafios de campo. Porque o filho de leitoa, imunologicamente, ele é menos despreparado, vamos dizer, do que o filho de fêmeas de outras ordens de parto. E a tendência é que esse animal, quando misturado nas creches ou na engorda, com outros suínos, que têm um sistema imune mais bem formado, esses animais têm uma tendência de terem maiores desafios respiratórios, enfim. A sanidade, normalmente, ela tem uma queda do plantel com esse aporte de leitões de filho de leitoas. E como é que funciona o trabalho para evitar que esses animais que sejam mais suscetíveis não cheguem lá no período de terminação debilitados? Bom, a Copérdia, no final do ano de 2019 para 2020, a gente fez um protocolo de imunização de todo o nosso plantel de fêmeas. Então são aproximadamente 70 mil matrizes que foram imunizadas para os principais desafios sanitários que a gente tem. Sejam eles micoplasma, circovírus, influenza, Glasser. Por quê? Porque a gente tem que tentar fazer com que o nosso suíno, quando ele chegue na creche ou na engorda, ele tenha, vamos dizer, uma imunidade inespecífica. Trabalhar focado, com responsabilidade, faz toda a diferença entre produção e produtividade. E quem atua na suinocultura precisa estar ligado em 220 volts o tempo todo. Para o quadro Relembrando, a gente vai destacar os resultados obtidos no campo em 2020. Isso, apesar da pandemia e de todas as regras sanitárias impostas pela Covid-19. Em Santa Catarina, o valor bruto da produção, resultado que mede todas as cadeias do agronegócio, foi satisfatório. Revejam esse conteúdo que nós produzimos em junho do ano passado. Você sabe qual é o significado da sigla VBP? Significa Valor Bruto da Produção Agropecuária. É um conjunto de dados que expressa a realidade do campo. Seja na área de proteína animal ou vegetal, é através desse programa que o agronegócio se planeja.
O crescimento do agronegócio em Santa Catarina tem sido linear nos últimos anos, algo em torno de 30 a 33 bilhões de reais. E na última publicação, que está no site do CEPEPAGRE, mostra que o estado cresceu algo em torno de 7%, um resultado muito bom para um ano que foi instável. Em 2016 foi um ano que a safra teve uma série de problemas, de frustração, mas foi um ano excepcional de preços. Então foi o ano que deu um preço bom. Em 2017, os preços caíram um pouco, até porque seguiu um ano bom, e tivemos talvez a melhor safra da década. Foi uma safra plena, cheia. Então foi uma safra de quantidade. Em 2018, nós tivemos uma safra que podemos chamar de normal, uma safra com preços melhores do que a anterior, que tinha sido ruim, em 2017. E em 2019, que foi a última safra do ano passado, nós tivemos uma situação mais ou menos equilibrada, em que houve assim, uma melhoria de preço também, e uma safra um pouquinho melhor que a 2018. Então, a gente vem nas últimas 4 safras com valores mais ou menos estabilizados entre 30 e 33 bilhões de reais, sendo que a última, 19, foi a melhor delas, em termos de valor. Torezan também dá uma ideia do que Santa Catarina pode esperar da próxima safra, que ainda está sendo colhida. A perspectiva que nós temos é de que a gente venha a ter aumento de valor para alguns produtos, principalmente da lavoura. Então, devemos ter pela melhoria do preço que está se manifestando até o momento na soja, no milho, no próprio arroz, na maçã e na banana, nós devemos ter, se espera então, um valor da produção maior das lavouras em 2020 em relação a 2019. Já na pecuária, a gente deve ter uma redução de valor, principalmente pela queda dos preços que vem ocorrendo com o frango. O frango deve ter queda de preço e produção, o leite também. Em contrapartida, o bovino deve ter um valor mais ou menos estável, porque a gente vai ter um volume exportado bem maior, mas vamos ter queda no mercado interno. Se espera uma queda no mercado interno. Por ser um estado inovador, com cadeias muito bem estruturadas, onde a grande maioria é exportadora, mesmo assim existem alguns segmentos que têm uma expressão maior. Posicionamento pela importância, no valor que representa em Santa Catarina. Então, daí, daríamos para destacar na ordem de importância: suínos, frangos, leite, soja, tabaco, bovinos e milho. Esses 7 produtos, eles representam mais ou menos 3/4 do valor da produção de Santa Catarina. Embora a gente tenha mais de 50 produtos aí para compor o nosso valor bruto da produção, esses 7 produtos representam mais de 70%. Bom, justiça seja feita. Basta São Pedro caprichar, que de resto o agricultor catarinense dá conta. Depois dos comerciais, vamos destacar a evolução da cadeia de trigo. Safra promete ser uma das maiores dos últimos anos. E isso está deixando todo o setor animadíssimo. A área plantada no extremo oeste aumentou consideravelmente. 2 anos para cá mudou relativamente bem o preço do trigo. Para o setor de panificação, isto vai melhorar ainda mais a qualidade dos produtos. Extrair o máximo com o mínimo de custo. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap
está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes prêmios, grandes chances, Cicobi Cap. Participe! Toda a história começa com um primeiro passo. E o do cooperativismo catarinense foi dado com o sonho de um imigrante francês. Uma ideia que tomou forma e se expandiu, até chegar à fundação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OCESC. Em pouco tempo, a OCESC se consolidou e ampliou sua representatividade. Acompanhando as mudanças no Brasil, foi essencial para a criação do SESCOP. Depois disso, a OCESC continuou trilhando seu caminho junto ao desenvolvimento do sistema. E nesse cenário consolidado, planejou melhorar sua estrutura em 2011. São 50 anos da OCESC. É importante reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que construíram a OCESC. Pessoas que fizeram a gente chegar até aqui. Tudo começa com um primeiro passo. E é dele que celebramos a história que criamos. Uma história de cooperação. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural está implantando o World Map para definir os passos a serem percorridos para o futuro da principal atividade de produção e exportação de Santa Catarina. Um programa criado em parceria com a Ceasa, Cidasc e Epagre e participação de universidades e iniciativa privada. Estão traçados os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. O World Map preconiza o fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina. Saiba mais em agricultura.sc.gov.br. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A produção de trigo na região do extremo oeste catarinense está animando toda a cadeia. Primeiro, o agricultor que, graças ao preço pago, aumentou a área plantada. Depois, as indústrias moageiras que esperam receber um produto de qualidade. A nossa equipe foi ver de perto esse cenário e entender por que o setor de panificação anda tão animado com o que está vindo por aí. Além de uma boa semente, tem um outro aditivo que vai fazer a lavoura dar um salto em produtividade: a adubação. Com lavouras plenas, saudáveis e bem formadas, os produtores aqui do extremo oeste estão ansiosos pelo resultado de campo. Mas a olho nu, já é possível medir o entusiasmo geral. E sabe por quê? Porque além da boa semente, a terra deles recebeu 2 fertilizantes essenciais: o Nobre, para base, e o Cooper N, para cobertura. Só na área da Cooper Itaipu de Pinhalzinho serão colhidos 6.000 hectares. E é exatamente o dobro do que foi plantado na safra passada. Foi o que fez o Marcelo. Na lavoura que antes recebia a cobertura, ele plantou 100 hectares de trigo. Isso tem uma explicação. Hoje acompanha muito as notícias e existia uma previsão maior de seca, então o trigo gosta mais de um clima seco. E segunda opção pelo preço, né? 2 anos para cá mudou relativamente bem o preço do trigo. Então são 2 opções bem fortes, né? A indústria moageira também paga um pouco melhor, né? Como a gente trabalha aqui com a nossa cooperativa Itaipu, a gente parceiro deles, então
A gente compra os insumos todos com eles, a gente tem assistência técnica também com eles aqui. E a gente tem um incentivo por trabalhar com eles na compra de variedades suscetível ao clima nosso aqui de Santa Catarina, aqui no Erechim. Então é por esse motivo também, né? Outro exemplo é o Fernando. Na propriedade que ele tem, junto com o pai, em Serra Alta, foram plantados 34 hectares. E pelos mesmos motivos do Marcelo: preço de mercado e viabilidade econômica. O desenvolvimento da cultura foi bom, né? Sim, você pode até ver, né? A planta está se desenvolvendo bem, tá verde de cima a embaixo. Esse ano faltou um pouquinho de chuva aí em alguns períodos aí, né? Mas o desenvolvimento da planta em si esse ano tá ocorrendo muito bem, assim. O produtor sempre fica com o pé atrás em relação ao trigo. Será que agora pode acordar um pouco mais? É verdade. Na verdade, até alguns anos atrás, quando o preço estava sempre na casa dos 30 reais para menos, a gente ficava sempre na corda bamba, né? Podia ser que dava lucro, como não, né? Então, agora com os altos valores aí que o mercado tá tendo, a possibilidade de rendimento está muito maior do que anos passados. Então, foi por isso, né, que porque esse ano eu resolvi aumentar a minha área plantada. Entre os associados que produzem trigo para a panificação, que é o foco da Cooper Itaipu, foram colocados no campo 4.000 toneladas de fertilizantes Nobre e mais 2.000 toneladas de Cooper N+. A linha especial tomou conta por aqui. A gente sempre conversa com o produtor, vê onde é que ele quer chegar, né? Quanto que ele quer produzir, através de análise de solo. A gente faz um estudo da realidade da sua lavoura, da sua área, né? E definimos o investimento que ele quer fazer, né? Então sempre isso é conversado com o produtor, então o quanto que ele quer investir, né? Geralmente o produtor quer fazer altos investimentos e nós buscamos trazer para ele cultivares de teto produtivo alto, cultivares esses, né, que a genética entrega nas mãos das cooperativas, das revendas, porém a gente faz no nosso campo experimental uma adaptabilidade, aí se ela tem aptidão para a nossa região, né? Muitos cultivares não entregam o que a gente quer. Por exemplo, nós avaliamos muito a questão fitossanitária, que é o que nos interessa bastante, a resistência às principais doenças. O moinho, a indústria, ele quer um trigo que ele tem uma certa resistência já a fungos, a toxidez, isso o mercado exige, então a gente cuida muito a questão de doenças de espiga, doenças de final de ciclo, e que isso venha ao encontro de uma cultivar que entregue altos tetos produtivos. Os nossos produtores, com o passar do tempo, veio novas cultivares com um potencial produtivo mais elevado e o nosso produtor foi se profissionalizando e buscando novas tecnologias, principalmente essa linha Nobre da FECOAGRO, juntamente com o Cooper N, que são os produtos diferenciados, que estão levando uma tecnologia avançada para o produtor, fornecendo os nutrientes necessários que a cultura precisa para se desenvolver e alcançar os altos rendimentos que nós buscamos para dar sustentabilidade no negócio. O que se fala é a mudança de paradigma, né? Hoje, se olhar nos números da cooperativa, o salto foi gigantesco. Né? Sim, Dolmar. Com o trabalho que nós viemos realizando os últimos 4 anos, bastante focado no desenvolvimento dessas linhas especial da FECOAGRO, a gente passou, vamos dizer, a todo ano dobrar a venda desses produtos diferenciados. Não só por pressão e esforço, mas porque o produtor está vendo o resultado, ele está usando essas linhas diferenciadas da FECOAGRO e está tendo um maior rendimento comparado com o adubo convencional. Com o campo animado, é possível entender que o trigo, como opção de inverno, vai seguir com o seu objetivo de atender o mercado. Todo o manejo desenvolvido lá no campo, todo o cuidado do produtor vai se refletir aqui na indústria. Porque, para quem fabrica, o importante é ter um produto nutritivo e saudável. Afinal, tudo isso vai acabar desenvolvendo uma farinha de ótima qualidade que vai servir ao mercado. Hoje, as unidades industriais da Cooper Itaipu necessitam por dia 180 toneladas de trigo. É um volume considerável que o mercado interno não consegue absorver por completo.
E é essa produção que vai ajudar a manter o complexo ativo. É muito importante nós termos a produção de trigo mais próxima da indústria, porque também acaba reduzindo o custo de frete, né? O produto está aqui mais próximo. É um produto onde a cooperativa tem interferência direta na escolha da variedade, um trigo que vai oferecer para o moinho uma capacidade de ter uma farinha mais preparada para produzir o pão, né, que é a principal produto do moinho. Então, para o produtor nosso aqui perto da cooperativa também, mais uma fonte de renda, é uma alternativa para a cultura de inverno, né? Mas com certeza para o moinho, se nós pudéssemos ter toda a oferta de trigo aqui da nossa região, próxima ao moinho, com certeza seria a realização do nosso sonho, né? Hoje, as farinhas produzidas pela Cooper Itaipu atendem 12 estados com marcas próprias, seja para a linha doméstica ou industrial. E colocar produtos de qualidade nas prateleiras é uma tarefa que exige muito de todos. A maioria do mercado nacional hoje, ele está focado à produção de panificação. E os principais fatores, quando você precisa atender o cliente com a matéria-prima, é estabilidade, um alto teor de proteína e uma farinha que extraia o máximo possível desse grão. Então, para a indústria, hoje as margens estão extremamente achatadas e precisa cada dia mais extrair o máximo com o mínimo de custo. E a matéria-prima, trigo, tem evoluído nesse quesito. E assim o ciclo se completa, porque sempre que o produtor se animar lá no campo, o resultado será pleno aqui na indústria. E assim encerramos o programa de hoje. Para rever os nossos conteúdos, é só acessar as mídias sociais da FECOAGRO. Muito obrigado pela companhia, um grande e cooperado abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!